É Bernardo Kister e neste vídeo eu quero ensinar a você um esquema para você se orientar na mídia brasileira e também, ao final deste vídeo, você vai aprender qual é um dos objetivos principais desta rede de pautas aparentemente desconexas, porque a gente assiste muitas vezes jornais, a gente ouve as rádios e a gente lê os jornais pela internet e o jornal físico e percebe que o programa de TV tem as suas pautas, os seus programas específicos, o jornal impresso tem os seus cadernos diferentes, de economia, cultura, arte, culinária, política, e aparentemente são assuntos independentes, sem conexão entre si. E neste vídeo, então, eu quero dar esse esquema para você se orientar na mídia brasileira e vou mostrar para você um dos grandes objetivos da mídia brasileira e como essas pautas independentes caminham para este objetivo em comum. E de onde veio toda essa ideia deste vídeo? Eu estava indo buscar meu pai no aeroporto, me preparando para a sua vinda no carro, e estava ouvindo rádio, estava ouvindo a CBN. Informação que transforma. E de repente eu ouço uma voz feminina falando assim: porque eu sou trans não binário de gênero neutro. Só que no meu caso eu me considero uma pessoa não binária de gênero neutro. Eu falei, caramba, será que isso aí tem a ver com o negócio de Matrix ou com o binarismo do computador, o 0 e o 1? Mas ela continuou falando e eu percebi que ela era uma tal de Tris, que não é uma atriz, é Tris o nome dela, que é uma rapper aí que ficou famosa com um vídeo. E continuei ouvindo, mas eu fiquei assim, fiquei indignado com aquilo, acabei desligando o rádio. Aí meu pai estava chegando, eu fui olhar o tempo no celular para ver como é que estava, para ver se o avião ia descer, e eu me lembrei do negócio, eu fiquei pensando naquela menina, coitada, sendo usada pela CBN, ela não tem a menor noção que o que ela estava dizendo ali tem tudo a ver com o ambientalismo ou com esse pessoal da mudança climática, com esse alarmismo todo. Eu sei que você vai ficar pensando assim, puxa, o Bernardo agora tá dodói na cabeça, como diz o do Vivier. Você tá dodói. Tá lelé da cuca. Mas não, eu afirmei e eu vou ter que provar para vocês. Mas lembre-se, a CBN faz parte do grupo Rede Globo, que tem muitos tentáculos que a gente não conhece, ou melhor, que muita gente não conhece. E a Rede Globo, ou CBN, onde quer que coloque a sua mão, eles deixam marcas, ou melhor, manchas. A primeira prova dessa relação entre ambientalismo e identidade ou ideologia de gênero você acompanha neste vídeo. Eu fiquei muito louco e transei com a árvore, transei a árvore. Não, gente, agora, falando sério, quando você percebe a pauta do ambientalismo, o que está por trás? O que eles alegam, na verdade? But even as we grasp a victory, there is a cancer, an evil tumor. Eles dizem o seguinte, gente, o mundo vai ter muita escassez. Vai ter escassez de principalmente 3 coisas: água, comida, vai faltar comida e escassez de espaço. Não cabe mais gente no mundo. Quantas pessoas cabem na Terra? E toda essa escassez vai gerar um segundo problema, que é o quê? Guerra. Vai ter guerra por todo mundo, guerra por água, guerra por comida e guerra por espaço. Ou seja, a parte do ambientalismo prega isso. Escassez e guerra. E aí nós temos do outro lado a ideologia de gênero, que diz o seguinte: não, nós temos que criar novas modalidades de família, nós temos que acabar com este modelo de família tradicional, nós temos que reduzir esse negócio de procriação. Porque a gente tem que ser mais independente, tem que cuidar da nossa própria vida, temos que desenvolver um futuro mais brilhante. Fighting against the mutilation of our hopes and dreams. E a outra questão é que nós temos que reduzir a família para criar uma dependência mais forte do Estado. Esse objetivo é menos explícito, mas ele está embutido na questão da ideologia de gênero. Então, nós temos essa pauta da ideologia de gênero e do ambientalismo. E o que elas têm em comum? Controle populacional. Eu acho que só depois de uma grande catástrofe poderão surgir novas soluções. O que mais contribui para o controle populacional, além do ambientalismo e da ideologia de gênero, que eu falei? Infertilidade e divórcio. Como eu já comentei, a Rede Globo deixa manchas em todos os lugares. Eu vou citar agora 2 estudos importantes para vocês, que foi feito pelo Centro de Pesquisas Econômicas da Grã-Bretanha e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu sei que assim que eu citar os estudos, passar as informações, muitos liberais conservadores, o pessoal vai sair espalhando isso aí sem citar fonte, como é de costume do brasileiro. Então, por favor, se for citar fonte, se reporte só. É uma forma de agradecimento, ok? Então é o seguinte, o primeiro estudo deles conta sobre a questão da infertilidade das mulheres. Eu vou aqui citar porque o estudo é muito interessante, vale a pena vocês ouvirem isso. Assim dizem os autores: descobrimos que as mulheres que vivem em áreas cobertas pelo sinal da Globo apresentaram taxa de natalidade muito menor. As novelas mexicanas e importadas transmitidas por outros canais não causaram impacto na natalidade, diz este estudo, que foi conduzido pelos pesquisadores Eliana Laferrara, Alberto Chong e Susana de Riera. Os pesquisadores analisaram também o conteúdo de 115 novelas transmitidas pela Globo em 2 horários,
diferentes entre 1965 e 1999 e descobriram que 72% das personagens femininas com idade até 50 anos não tinham filhos, comparados com os 21% das personagens que tinham filhos, ou seja, que eram mães, ou seja, tinha um gap muito grande. O que mais que eles mapearam? Mapearam que no Brasil, a cada mulher nasciam 6,3 crianças em 1960. E descobriram que no ano 2000 esse índice caiu para 2,3 crianças nascidas por mulher, ou seja, um índice muito grande de infertilidade. Então, ou seja, eles compararam que quanto maior a audiência da Globo, quanto maior a capilaridade da Globo numa determinada localidade, maior vai ser a taxa de infertilidade, ou seja, menos férteis as mulheres vão ficar. Eles descobriram também que as mais afetadas são as mulheres pobres. Por quê? Porque elas, em geral, são analfabetas, elas não leem e recorrem muito à TV para se informar. Eles descobriram também que as pessoas que assistem às novelas da Globo têm 4 vezes mais chances de batizar e dar o nome dos seus filhos segundo nomes dos personagens ou das personagens das próprias novelas que a Globo passa. Eles descobriram também que a conexão entre divórcio e a audiência da Globo ela é muito clara. Eles perceberam, por exemplo, que segundo os dados da ONU, deixa eu ler para vocês aqui, os divórcios pularam de 3,3 para cada 100 casamentos em 1984 para 17,7 em 2002. Ou seja, o que a gente percebe da Globo? Infertilidade e divórcio. A gente vê por aqui. A gente percebe que pelo conteúdo das suas novelas, pelo conteúdo dos seus jornais, das suas informações, pelas rádios que eles fazem, como a Cris, que estava lá contribuindo para o divórcio, para a infertilidade, sem saber, cara. E o pessoal da rádio, numa maior irresponsabilidade, usando uma menina de 18 anos, que está fazendo sucesso por causa de uma musiquinha, para favorecer essas pautas de divórcio e infertilidade, junto com ambientalismo e identidade de gênero. It's also true, I think, for people who are worried about women's rights, about the gay rights, about environmentalism. All of these movements are deeply informed by a 1970s era preoccupation with the so-called population bomb. Ou seja, vocês estão percebendo que começa a se criar uma unidade neste fundo para fomentar o controle da população. A população do planeta vai atingir um número redondo e impressionante. Eu falei da questão do divórcio, só para título de informação para vocês. Vocês lembram daquela novela Rock Santeiro? Foi escrita pelo Dias Gomes e pela Jeanette Claire? Bem, aquela novela foi usada como uma tática de estratégia dentro da Rede Globo para implantar, para fazer passar o divórcio no Brasil e moldando a opinião pública. Esse fato é notório para todos. E agora eu quero tocar num assunto um pouco chato para mim, para todo mundo no Brasil que tem um pouco de dificuldade de falar desse assunto, que é contraceptivos. Bom dia! O Bem-Estar de hoje vai falar sobre métodos anticoncepcionais. A respeito desse problema que a mídia fala o tempo inteiro, existe um documentário famosíssimo e muito bom, recomendo que você assista, que está no YouTube, chamado O Inverno Demográfico. My experience in talking to people about this is that they simply don't understand what's about to happen. E este documentário conta sobre o decréscimo da população, como ela está caindo em vários lugares do mundo e como nós temos que fazer uma coisa só: filhos. Why are so many people not interested in reproducing? E a conclusão do filme, deste documentário, é que as religiões tradicionais que consideram o casamento e o sexo como uma coisa só e consideram isto como sendo uma coisa sagrada, é crucial que nós façamos filhos, é crucial procriar, e são as religiões tradicionais que têm que cumprir este papel. Certain kinds of human beings are on the way to extinction, in particular people who, for lack of faith, don't go forth and multiply. Tem uma religião tradicional no mundo que está cumprindo isso de modo brilhante, nós estamos assistindo diante dos nossos olhos, que é o Islã, a religião de Maomé. Estão invadindo o mundo inteiro porque eles podem casar até com 4 mulheres e ter dezenas de filhos, eles estão invadindo o mundo inteiro. Só que os católicos e os protestantes, os cristãos em geral, estão perdendo esta batalha da procriação. É difícil falar de contraceptivos para protestantes porque eles não têm uma unidade na fé, eles não têm um corpo de doutrinas definidos para todas as igrejas. Então existem disputas a respeito, não existe um consenso. Então a gente precisa deixar que eles se resolvam. Mas a respeito dos católicos, a regra é clara. A regra é clara. Todo casamento, todo sexo tem que estar aberto 100% para a procriação. Nós não podemos impedir de maneira alguma. Agora,
Você que não assiste Globo, católico, agora estou falando diretamente para você, e que mesmo assim continua fazendo uso de contraceptivo, você está contribuindo para o crescimento do problema, do decréscimo da população, e você está ajudando a Globo a conseguir o objetivo dela. Então dê uma olhada, por exemplo, no símbolo da Globo. Tem aquele círculo maior com aquele arco-íris no fundo e tem aquela bolinha menor dentro. Aquilo ali, dá pra gente entender o que é o simbolismo daquilo. Que existe um grande círculo, que é o círculo para as massas, para as pessoas mais pobres, como aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, diz que a Globo afeta. Mas existe também dentro daquilo um círculo menor, mais sólido, mais duro, que ele é um pouco mais óbvio, que é a TV paga. Que são os diferentes tentáculos que a Globo tem. A GNT, a CBN, a Globo News, o Canal Vivo, tantos outros que eles afetam conforme o público que eles querem atingir. Então perceba, qual é o esquema que eu quero ensinar para vocês nesse vídeo? É mais fácil do que vocês podem imaginar. Quando você for assistir a uma notícia de um telejornal, ou então na internet, ler uma notícia, ouvir um programa de rádio, fique atento a respeito dessas pautas. Ambientalismo, feminismo, as questões LGBT, divórcio, contraceptivos, a questão da ideologia de gênero, ou então o grande empoderamento da mulher, diferentes formas de família, modalidades de família, e perceba que nessas diferentes variações existe um tema só, uma nota musical que fala controle populacional, infertilidade e divórcio. A gente vê por aqui. Porque a Globo, a Rede Globo, a CBN, a Globo News, tudo isso aí, eles dão 1000 motivos todos os dias para você não ter filhos ou pelo menos postergar o início de ter filhos. Mas algum dia, sequer, eles deram para você um motivo, um bom motivo, uma boa razão para você ter filhos. Sei que muita gente não assiste a Rede Globo e muito menos é adepta de todas essas pautas que eu disse, mas há uma pauta delas que é específica, que é o contraceptivo que as pessoas usam. O pesquisador, ao final do documentário do Inverno Demográfico, ele diz que ele não tem fé, mas ele chegou à conclusão de que são as religiões tradicionais que irão resolver o problema. There are children still being born. It's just that they're disproportionately being born to people of faith. Pautas como o ambientalismo, LGBT, todas elas são muito visíveis, as pessoas estão o tempo inteiro falando disso, mas um contraceptivo, uma pílula do dia seguinte ou um abortivo cabe no bolso, ou uma camisinha, por exemplo, cabe debaixo do travesseiro, debaixo das cobertas. E a gente tem que ficar atento para não contribuir para o plano dessa gente. Nós temos aqui seguir a religião cristã e seguir os mandamentos de Deus. Eu sei que o vídeo do Vivier foi muito importante para vocês, todo mundo compartilhou, eu gostei muito de fazer, muita gente compartilhou, mas este vídeo é tão importante quanto, se não mais importante, porque ele tem implicações práticas em criancinhas mais ou menos desse tamanho que são abortadas no mundo inteiro com 12 semanas. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, faça com que as pessoas saibam das informações que estão aqui e informem os outros também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E a Criança Esperança está vindo aí de novo e eles vão abordar de novo a questão de gênero. Tem inclusive aquela novela da Globo que tá parecendo uma menina que está mudando de sexo porque ela é trans e tal. O outro dia eu vi um artigo do Frei Beto, você imagina, cara. Frei Beto comunista escrevendo sobre que nós temos que formar a nossa subjetividade. E até apareceu outro dia também acho que na Globo, que eles vão fomentar aí um congresso, uma palestra, um ciclo de estudos sobre identidade de gênero. Então assim, você vê o tempo inteiro essa gente circulando em volta de temas que envolvem esse tipo de pauta de controle populacional, cara.